Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, o Evangelho de hoje, vocês vão ver a profundidade que é o Evangelho. Como aqueles cegos enxergaram Jesus? É uma pergunta que ficou no meu coração e eu tenho certeza que é uma pergunta que também está questionando o seu coração neste momento. O Evangelho que nós vamos proclamar nesse dia é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos 27 ao 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, como que aqueles 2 cegos seguiram Jesus gritando? Como que se deu isso? Que milagre que aconteceu naquele momento ali? A palavra fala que eles eram cegos fisicamente, eles não enxergavam com os olhos físicos. Mas algo despertou na alma deles. Aí está a virada de chave desse evangelho. Eles ouviram falar de Jesus. Eles escutavam a multidão vindo e o burburinho falando: olha, Jesus está passando por ali. O barulho das sandálias daquele tempo, o pessoal usava muitas sandálias, alguns descalços. E eles escutavam toda aquela multidão, aquele barulho, e Jesus caminhando para perto deles. O que aconteceu? Algo despertou neles uma fé tão profunda, uma fé de uma visão sobrenatural na alma. Eles reconheceram que Jesus é da linhagem de Davi. Filho de Davi, tem piedade de mim. Gente, é muito profundo esse evangelho de hoje, e esse evangelho também nos convida a irradiar a nossa alma, a deixar que a nossa alma fique acesa pela luz do Espírito Santo. Que o nosso coração arda pela fé, pelo amor e pelo desejo de se encontrar com Jesus, como eles tiveram esse desejo na alma. Vocês perceberam o caminho que eles traçaram? Eles fizeram um caminho muito profundo. Eles não desistiram de caminhar para que um dia eles pudessem encontrar com Jesus. Tenho certeza, de fé, de convicção disso, de que eles esperavam um dia esse Messias passar, o filho de Davi passar. E quando ele passasse, mesmo eles não enxergando com os olhos físicos, eles enxergaram Jesus com os olhos da alma. É um convite para nós. Enxergar Jesus mesmo quando a gente não vê Ele fisicamente. E cego, gente, esses homens aqui não representam a cegueira. O que representa a cegueira é quando nós temos os olhos para enxergar a palavra de Deus, para a gente ler, enxergar Jesus no rosto das pessoas, enxergar Jesus em todos os lugares. Pela nossa fé, pela fé sobrenatural da alma. E nós não enxergamos as graças de Deus, a gente não quer reconhecer Jesus no nosso meio. Aqueles cegos nunca viram Jesus, mas sabiam como que era Jesus. Pela fé que irradiava dentro deles. Então significa para nós que essa palavra de hoje nos convida a não perder a esperança de nos encontrar com Cristo. E aí, você já se encontrou com Jesus? Você já viu Jesus? Você já parou para pensar que quando você vai numa santa missa, quando o sacerdote faz todo aquele rito da transubstanciação, aquele milagre acontece ali, é Jesus sendo transformado naquela substância que era pão, que já não é mais pão, o milagre da transubstanciação no corpo de Cristo. Quando a gente pega ele na nossa mão,
É o corpo de Cristo, é o próprio Jesus. Ali está a sua alma, divindade, corpo e sangue. Gente, é profundo demais. A gente vê Jesus quando a gente se entrega, sabe? A gente confia, mesmo que a nossa vida possa estar aí numa cegueira. Entenda o que eu vou falar agora. Às vezes a nossa vida está numa escuridão profunda, não consegue enxergar nada no nosso caminho. A única coisa que a gente enxerga é só escuridão, é só vazio muitas vezes. Mesmo assim, nós somos convidados a não perder a esperança de nos encontrar com Cristo, que é aquele que vem reavivar a nossa fé. A fé da alma, como aqueles cegos experimentaram em Jesus. E quando chegou na casa de Jesus, a palavra não fala, não enfatiza se algumas pessoas, algumas mãos humanas ajudaram aqueles cegos também a caminhar no caminho atrás de Jesus. A palavra não fala. Já é para deixar esse mistério para nós refletir. Quando Jesus chegou em casa, os cegos também chegaram junto com ele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? E imediatamente eles responderam: sim, Senhor. Parece que eles já sabiam que Jesus ia realizar o milagre da visão para eles. A visão física, porque a visão sobrenatural da fé eles tinham e tinham de sobra. Isso também é um convite para nós nesse dia. Vamos irradiar a nossa fé sobrenatural em Jesus. Confiar nele, que na hora certa ele vai agir na sua vida. Na hora certa, ele vai tocar nos nossos olhos. Talvez você hoje depende da sua visão. Clama agora: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o que eles alcançaram de Jesus? Faça-se conforme a vossa fé. É a tua fé, meu irmão, minha irmã, é a minha fé que vai alcançar de Jesus a piedade. E o dom da piedade vem acompanhada do dom de cura. Jesus falou: faça-se conforme a vossa fé. Gente, é de parar por aqui nesse evangelho. Não tem mais o que refletir com vocês, porque eu acredito que os cegos já falou tudo para nós. Eles traçaram um caminho muito espiritual com Jesus. Foram atrás de Jesus, mesmo não vendo o rosto de Jesus, mesmo não vendo os passos de Jesus, mas eles foram atrás mesmo assim. E eu te convido a não se esquecer de Jesus. Vai, corre atrás dele. E na hora certa ele vai falar para mim e para você: faça-se conforme a vossa fé. Como é que está a sua fé? Deixa a sua fé hoje te surpreender. Deixa Jesus te tocar, te curar, te libertar daquilo que você tanto pede a Ele. Senhor Jesus, pela Tua palavra que foi proclamada neste momento, Jesus, eu quero clamar: Filho de Davi, tende piedade de cada um de nós. Tende piedade, Jesus, de cada um de nós. De tantas pessoas que hoje correm atrás do Senhor. Não deixa elas de mãos vazias, Senhor. Que elas possam ouvir do Senhor: faça-se conforme a vossa fé. Jesus, no teu santo nome eu peço agora, Jesus, o dom de cura, o dom de milagres, o prodígio, as graças abundantes, que possam sair agora de tuas mãos, sendo neste exato momento impostas sobre a cabeça, sobre a enfermidade daquelas pessoas que tanto hoje gritam: Filho de Davi, tem piedade de mim. Que Deus te abençoe, que essa palavra de hoje possa ser o alimento da tua vida. Que essa palavra de hoje possa sustentar a tua caminhada em direção a Jesus. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho para receber as notificações do Evangelho. E que Deus te abençoe. E não esqueça de compartilhar essa mensagem com quem está precisando ouvi-la neste dia. Fiquem todos com Deus.